Caros irmãos e irmãs da Igreja Presbiteriana de Francisco Morato, que o Senhor esteja com cada um de vocês. E parabéns pelos 50 anos de organização desta igreja. Eu agradeço o convite feito pelo Conselho para estar com vocês e poder compartilhar a palavra de Deus com vocês nesta ocasião. Antes de ler o texto, eu vou contar para vocês uma experiência que tive há poucos dias. Há poucos dias eu comprei um mouse sem fio para usar com o meu laptop lá em casa. E o mouse chegou, eu já tive outros parecidos com ele, inclusive da mesma marca. E ele chegou, eu falei, se ele é sem fio, ele tem um tipo de uma antena, tem alguma coisa para fazer a conexão entre ele e o laptop. E procurei em tudo quanto é lugar possível onde eu imaginava pelo modelo antigo que eu tinha. E nada de encontrar aquilo. Foi uma dificuldade até eu abrir o manual, e sempre ajuda quando a gente abre o manual, e observar onde ele estaria. Mas não explicava exatamente onde era o lugar, nem como retirá-lo e muito menos como colocar no computador. E essa luta foi de alguns minutos até ligar para minha filha, ela deu uma dica, abri o mouse, achei onde estava, ele não saía aquela conexão, a antena, e vai daqui, vai de lá, quando eu consigo tirar, ela sai, mas parecia que faltava algo, realmente faltava, estava lá dentro, o restante, e depois que eu tirei todas as peças, montei de novo, coloquei no computador, o mouse não funcionou. Não funcionou, não tinha conexão, minha filha tentou me ajudar de várias maneiras por telefone, porque ela mora em outra cidade, e vai daqui, vai de lá, ela entra em sites de orientação, nada feito. O manual não falava nada, eu não sabia como usar aquilo, não tinha como aquele mouse ser útil para mim. Faltavam algumas informações para mim. Isso deixei lá por um tempinho, porque depois eu entro em contato com o fabricante ou com o vendedor, vamos ver o que acontece. E um tempo depois, poucos dias depois, eu entro na internet, vejo todas as dicas que naquele dia nós não tínhamos visto e sigo um passo a passo que só tem na internet, não veio com ele para mim e, graças a Deus, está funcionando, está lá. Eu tentei antes, mas não dava certo. Tentava e não dava certo. Só deu certo quando eu observei todas as orientações. E um pouquinho disso eu acho que ajuda a gente a entender a aplicação do texto deste nosso encontro. O texto bíblico para o adversário da igreja, nesse meu encontro com vocês, é Efésios capítulo 5, versículo 1. Isso. Um único versículo para você poder lembrar mais fácil do texto e, quem sabe, até decorar o versículo. Tá? Veja o texto. Eu estou lendo na nova versão Almeida, né? Que diz assim: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Simples. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Falarei mais uma vez para você poder decorar o versículo junto comigo. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. E você vai dizer, essa é difícil, eu já tentei. Eu imagino que vários de vocês, como eu, já tentamos imitar uma vida cristã, imitar a Deus, sermos a imagem de Deus, sermos perfeitos como Ele é, vivemos da maneira que Ele nos ensina nas Escrituras e não conseguimos. É fácil isso acontecer, é normal isso acontecer, porque muitas vezes nós tentamos obedecer esse texto com as nossas próprias forças. Nós observamos na Bíblia o que é certo e o que é errado, procuramos deixar o que é errado da nossa vida de fora e viver só da maneira certa. Nos esforçamos, trabalhamos com isso, usamos às vezes pensamento positivo, usamos várias tentativas e não conseguimos. Por que não conseguimos? Porque nós não atentamos para o restante do texto de Efésios. E eu gostaria de ler esse versículo à luz de uma data muito importante que estamos celebrando. Porque se celebrar 50 anos da Igreja Presbiteriana de Francisco Morato é importante, muito mais importante é nós lembrarmos da data desta quinta-feira, 13 de maio de 2021.
quinta-feira, 13 de maio de 2021, a cristandade ao redor do mundo celebra a ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos a 40 dias da Páscoa e estamos a 10 dias do Pentecoste. Há 40 dias nós celebramos a Páscoa do Senhor Jesus Cristo, daqui 10 dias nós celebraremos o Pentecoste. Na quinta-feira, 13 de maio, celebração da ascensão de Jesus Cristo. E Paulo trabalha com isso. Antes dele chegar nessa frase, sejam imitadores de Deus como filhos amados, ele tratou um pouco da ascensão de Jesus Cristo. E por isso que é importante você observar esse detalhe no texto, porque o texto não começa com a ordem, sejam imitadores. O texto começa com uma outra expressão, portanto. E o portanto convida você e me convida a olhar para os versículos que vêm antes disso. Outro detalhe interessante é que nessa minha tradução eu tenho logo depois de filhos amados um ponto final. Mas se você tirar o ponto final, e que pode fazer isso, a sequência para o versículo 2 diz assim, e vivam em amor como também Cristo nos amou. Ou seja, sermos imitadores de Deus como filhos amados, pressupõe que você e eu sigamos o modelo de Jesus Cristo. E isso é possível à luz de Efésios, não pelo seu e pelo meu esforço, não pela sua e minha dedicação somente. Nós dependemos totalmente do Senhor Jesus Cristo, que morreu pelos nossos pecados e subiu aos céus. Vejam como Paulo começa a carta, Efésios capítulo 1, logo depois da saudação, versículo 3, ele falará assim, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado em Cristo nas regiões celestiais, com toda sorte de bênçãos espirituais. Em Cristo, nas regiões celestiais. Porque Cristo subiu aos céus, há incontáveis bênçãos para nós, mas especialmente as bênçãos espirituais que são relatadas nos primeiros versículos do primeiro capítulo de Efésios. Por exemplo, o Pai nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis. O Filho morre pelos nossos pecados. E o Espírito Santo é dado para morar conosco e morar em nós, para nos unirmos como um único povo e para nos unirmos a Deus, para nos unir a Deus. Então, essas bênçãos espirituais vêm para nós porque o Senhor Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados e subiu aos céus. Lembram-se? Vocês se lembram, creio, do que o Senhor Jesus Cristo falou e foi registrado no Evangelho segundo São João. Se eu não subir, o Espírito não virá. Também no início de Atos dos Apóstolos, quando ele estava para subir aos céus, ele diz, olha, vocês serão revestidos com o Espírito Santo. Então essas bênçãos espirituais vêm para nós porque o Senhor Jesus Cristo subiu aos céus. E lá com o Pai eternamente reinando, ele nos concede várias bênçãos, entre elas a graça de sermos filhos e filhas de Deus e de termos o Espírito Santo conosco. O apóstolo Paulo continua escrevendo a carta e no capítulo 1 ele ainda fala para nós que ele ora pelos irmãos e pelas irmãs para que todos nós tenhamos noção, conheçamos, aprendamos e vivamos o poder de Deus que ele exerceu em Jesus Cristo, ressuscitando Jesus dos mortos e levando Jesus Cristo às alturas. E como é que você e eu conhecemos desse poder? Na medida que nós nos relacionamos com Deus, nosso Pai, através de Jesus Cristo, nosso Senhor, por graça e obra do Espírito Santo em nós. Ao nos relacionarmos com Ele, orarmos e pedirmos, é esse poder, o poder que Deus usou para ressuscitar Jesus Cristo dentre os mortos, que age na sua e na minha vida, não só para nos dar a nova vida em Jesus Cristo, trazendo-nos para uma nova existência, com o perdão dos nossos pecados, mas esse poder também age e pode agir em nós para nos transformar dia a dia e cada vez mais semelhantes a Jesus Cristo, para sermos imitadores de Deus como filhos amados.
Então não adianta você e eu queremos somente com as nossas forças obedecer essa ordem do apóstolo Paulo. Nós dependemos da graça de Deus. Nós dependemos de uma comunhão com Deus, de crer em Jesus Cristo que ressuscitou e subiu aos céus. Mas o texto continua, a carta aos Efésios, trabalhando no capítulo 2 e também no capítulo 4, sobre a unidade que o Senhor Jesus Cristo faz entre todos nós cristãos, entre o povo de Deus, entre a comunidade de fé. Porque nessa comunidade, como nós observamos no Efésios capítulo 4, texto, por sinal, que eu preguei já para vocês, irmãos de Francisco Morato, há 2 anos atrás, quando a igreja fazia 48 anos, em Efésios 4, Deus fala que na nossa convivência com os irmãos, nós somos aperfeiçoados. E quando nós trocamos vida uns com os outros, isso fica muito mais forte ainda em Efésios 5, a partir do versículo 18, principalmente, quando ele fala dessa convivência com irmãos e irmãs, sendo submissos uns aos outros, orientando uns aos outros, aconselhando, falando com salmos, ou seja, com a sabedoria divina revelada nas Escrituras, para as nossas vidas serem transformadas. Ou seja, nós dependemos da graça de Jesus Cristo, que ressuscitou dentre os mortos. E essa ressurreição promoveu a unidade do povo de Deus, a igreja de Jesus Cristo. E ao vivermos essa unidade, nós também somos aperfeiçoados como imitadores de Deus, filhos amados dele. Então nota que não é um esforço único, pessoal, individual. Eu dependo da comunidade. Eu dependo do Cristo que ressuscitou e subiu aos céus, e eu dependo da comunidade que ele formou com o seu poder e a dádiva do Espírito Santo. Mas eu dependo também, para ser imitador de Deus como filho amado, e retornando mais uma vez a mensagem de 2 anos atrás, dos meus líderes cristãos. Em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 11, ele dirá isso. E veja que interessante, dos versículos 7 a 10, ele trabalha com a humilhação de Cristo, quando ele vem à terra, e com a sua ascensão, quando ele sobe aos céus para encher todas as coisas. E ele diz que ele concede líderes cristãos, pessoas que trabalham com a palavra de Deus, para me ensinar e para ensinar vocês, para que nós sejamos aperfeiçoados e não sejamos mais como crianças, mas dia a dia sejamos mais semelhantes a Jesus Cristo, conforme Efésios 4, versículos 12 e 13. Nós vamos crescendo na fé, na unidade e na semelhança ao Senhor Jesus Cristo. Por isso que eu ligo o versículo 1 do capítulo 5 com o versículo 2 e os seguintes. Porque ali dirá que eu tenho que andar em amor, eu tenho que viver em amor como Jesus amou. Diz também que eu devo viver como filho da luz. 5, versículo 8. E tenho que viver como uma pessoa sábia. 5, versículo 15. E assim nós estaremos copiando Jesus, na verdade, imitando o nosso querido Deus e Pai. E cumprindo 5, versículo 1. Sejam imitadores de Deus, como? Isso, como filhos amados. Então veja que a carta toda precisa ser lida para ser trabalhado esse único versículo sem engano. Nós procurarmos obedecer esse mandamento, é um mandamento, ser imitador de Deus, está no imperativo, é uma ordem que o apóstolo registra, mas não somente com o nosso esforço, na total dependência da graça de Deus, que ressuscitou Jesus, vivendo o poder de Deus que ressuscitou a Cristo, agora nos ressuscitando, dando uma nova vida para nós, vivendo na comunidade da fé que o Senhor Jesus Cristo nos trouxe e nos presenteou, e obedecendo, seguindo os nossos líderes que o Senhor coloca para nos orientar. Nesse período de pandemia, nós enfrentamos então alguns desafios importantes, porque veja, para eu me relacionar com Deus através de Jesus Cristo, na dependência do Espírito Santo, eu posso fazer isso em casa, orando, lendo a Bíblia, conversando com Deus, abrindo meu coração e contemplando o Senhor nas suas Escrituras e aprendendo por meio da graça dele, do Espírito dele, aplicando na minha vida as verdades das Escrituras.
e assim eu estarei crescendo cada vez mais semelhante a Jesus Cristo, imitando a Deus como um filho amado. Mas a carta me diz que eu preciso dos irmãos da igreja. A carta me diz que eu preciso dos líderes da igreja que ensinam a Bíblia para mim. E nesse período de pandemia, você não tem sentido falta de estar junto com os irmãos e as irmãs como era feito até março do ano passado? Nós conseguimos, de alguma forma, ter essa proximidade, mas não é como antes. E a presença dos nossos líderes, até a visitação tem sido difícil para presbíteros e pastores, porque nós não podemos estar nos lares de todas as pessoas. E às vezes nós chegamos, mas tem todas aquelas regras de distanciamento. Por isso, é importante que nós busquemos em Deus orientação e criatividade para não perdermos essas outras bênçãos, que é a comunhão dos santos e o relacionamento com os líderes. Nós, líderes, precisamos buscar em Deus sabedoria e graça para como nos aproximarmos das pessoas e participarmos das transformações delas, do aperfeiçoamento delas. Então, nós temos esses desafios nesse período. A Igreja de Francisco Morato tem esse desafio em plena pandemia, enquanto celebra os seus 50 anos. Por exemplo, há 2 anos atrás, eu estive com vocês aí. Hoje, eu não posso estar fisicamente com vocês. Chego até vocês através dessas imagens, através dessa gravação. É uma das formas que as igrejas têm feito para chegar nos lares de muitas pessoas. É uma das formas que você pode fazer com um celular ou com alguma outra forma de contato à distância, chegar na vida dos seus irmãos e irmãs. Até através de carta, até através de bilhete, até através de um presente enviado por um amigo e ali simplesmente um oi seu, uma rápida mensagem sua. Você se faz próximo, você se achega e você pode participar das transformações dessa pessoa. Também você e eu temos que estar abertos para essas diferentes formas de relacionamento e de aproximação para não pararmos de crescer, para não termos a imagem de Deus que está sendo formada em nós de uma forma bonita, semelhante a Jesus Cristo, temos essa imagem, o início de uma deformação nessa imagem pela falta desses contatos. Portanto, eu gostaria de encerrar recordando o versículo com vocês, 3 movimentos que eu fiz na mensagem e depois fazendo a oração que o apóstolo fez pelos irmãos de Éfeso. Primeiro, vamos recordar o versículo. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Espero que você tenha acompanhado e repetido aí. Vou dar mais uma chance para você repetir. Vamos lá. Portanto, sejamos imitadores de Deus como filhos amados. Sejam imitadores, né? Viu? Eu tive que olhar aqui, né? Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Possível? Sim, é possível. Não fiquem como eu e aquele mouse que não sabia como fazer. Leiam toda a carta aos Efésios. Observem que porque Jesus Cristo subiu aos céus, Ele nos dá a graça e o poder que Deus agiu nele para ressuscitar e subir e elevar Jesus aos céus, Ele está disponível esse poder para agir na sua e na minha vida para nos transformar. Veja na carta as transformações que Paulo mostra para os irmãos. Aqueles que mentiam, não mente mais. Quem roubava, não roube, mas faça o bem e produza com as suas próprias mãos para si e para o próximo. Cuida com o jeito de falar, não seja tão ofensivo, tenham palavras de edificação e assim por diante. Mudanças que devem acontecer e estão acontecendo na sua vida e na minha. Mas quando, pelo nosso próprio esforço, elas são passageiras, elas não ficam. Mas quando é essa graça de Deus em nós, elas vão nos transformando dia a dia. Mas é importante desfrutarmos e trabalharmos essas transformações junto com os nossos irmãos e irmãs. É importante dependermos dos nossos líderes que nos ensinam a palavra de Deus,
pastor, presbíteros, professores de escola dominical, pessoas que ministram a palavra. Eu preciso ter contato com eles. E eu preciso ser transformado pela palavra que eles ministram na minha vida. A oração que Paulo fez pelos Efésios, é minha oração por vocês também. Disse ele dessa forma quando intercedia por aqueles irmãos. Eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem todas as famílias nos céus e na terra recebem o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no íntimo de cada um. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações e para todos sempre. Amém. Parabéns, Igreja de Francisco Morato. Igreja, resultado da graça do Senhor. Lembrem-se, sejam imitadores de Deus como filhos amados.